Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, a nossa lição hoje tratando do tema ciúme, né? A gente já viu semana passada a respeito da predileção e essa predileção acaba gerando ciúme, né? Isso a gente viu na lição em relação aos pais que têm um filho, né? Predileto. E essa semana não é diferente, só que claro, a gente vai abranger um pouco mais essa questão do ciúme, mas, no entanto, falando a respeito da experiência que teve, né, Jacó com seu filho José, né, e o que suscitou isso no coração dos seus irmãos. Então é justamente o que a gente vai ver. Se você está chegando aqui agora, nós temos aqui todas as lições da EBD a cada semana. Também temos os vídeos, né, que eu coloco a cada semana, que são 3 dinâmicas que você pode utilizar aí na sua lição. Ok? Não esquece, deixa aí a sua curtida, comenta aqui abaixo e compartilha para a gente seguir crescendo, tá? E também me anima, né, a seguir aqui com esse conteúdo. Ok, pessoal? E aí, então, nós vamos falar aqui a respeito dos objetivos dessa lição, que primeiramente é refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. E também identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos, como também compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Também veremos, né, a motivação dessa lição é ver que o ciúme é uma emoção carnal e que, se for cultivada, ela pode chegar ao descontrole, causando consequências gravíssimas para as famílias e para os relacionamentos em geral. O cristão ele não pode ter as ações dirigidas por seus impulsos ou emoções carnais. Bem, essa lição, ela nos faz refletir sobre as emoções que permeiam nosso coração e que consumam influenciar nosso comportamento. O ciúme ele não deve ser naturalizado ou fantasiado como uma prova de amor e cuidado, porque ele traz consigo sérias consequências. Devemos lembrar que a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Bem, pessoal, e é muito comum, não é verdade? A gente vê, às vezes, casais, e até quando a gente é bem jovenzinho, e eu me lembro que isso acontecia comigo, e não só eu falando, né, quando eu era adolescente e tudo mais, como também a gente vê, né, nos dias de hoje, pessoas que dizem, se você me ama, você tem que sentir ciúme. Porque se não existe ciúme é porque não há amor. E não é bem o que a Bíblia nos fala, né? E aí, então, é sobre isso que a gente vai tratar nessa lição. E aí, então, a gente começa com o nosso texto áureo. E o nosso texto áureo fala justamente assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3,16. A nossa verdade prática: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Logo, ciúme é o mal que prejudica a família. O nosso texto bíblico está em Gênesis 37, de 1 a 4, 11, 18, 23, 24 e 28. E lemos assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-se uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, né, contra José, para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Nossa palavra-chave: ciúme.
E aí eu não posso deixar de comentar a respeito desse texto assim brevemente, né, para a gente poder perceber como é o cuidado de Deus, como são os planos do Senhor na nossa vida, né, como Deus ele prepara todas as coisas. Veja que os irmãos dele conspiraram para o matarem, né? E, no entanto, quando jogam nessa cova, a ideia era que ela tivesse água e que ele morresse afogado, mas não havia água. Então, justamente quando passa essa caravana, e eles então decidem tirar José dessa cova e o vendem a esse grupo, né, que vai ao Egito. E aí nós, né, seguimos em toda essa história. Mas é só para que você veja que se Deus ele tem planos na sua vida, esses planos vão se cumprir por mais que a situação esteja negra. E a gente sabe que a situação para José estava mais do que negra, né? Porque se naquela cova tivesse água, bom, a ideia era essa, era tirar a sua vida. E tudo pelo quê? Pelo ciúme, pela inveja, né? A palavra de Deus aqui diz também que Jacó, né, o seu pai, sabia que havia, né, esse ciúme, que havia essa inveja. Porém, ele guardava tudo no seu coração, né? E aí, então, vamos ver, né, aqui nos 3 pontos que a lição nos coloca, o que a gente pode extrair dela. O primeiro ponto, né, a falha no tratamento dos filhos. Esse é o primeiro tema. E aí nós temos os 3 subtópicos, que é a preferência de Jacó, o ciúme em meio a essa preferência e a inveja que não permite compreender os desígnios de Deus. Ou seja, o que a gente consegue perceber aqui é que justamente por esse mal da carne, a gente não consegue enxergar aquilo que são os planos de Deus, né, na vida das pessoas. Né? A gente está tão mortificado pela carne, tão mortificado pelo ciúme, pela inveja, que acaba destruindo essa relação familiar, tanto entre pais, filhos, irmãos, marido, mulher, amigos, pessoas do trabalho, né? E aí, então, se desenvolve, né, toda essa destruição. Mas veja aqui que a preferência de Jacó, que a gente lê em Gênesis 37, diz: Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. Isso está em 37:3. E a gente vê, então, que a possibilidade é que justamente, né, quando um pai tem muitos filhos, ou mesmo que tenha, né, não tantos, mas só o fato de ter 2, né, já faz com que gere essa comparação, né? Você acaba gerando essa comparação porque você vê a personalidade de cada um. E tem a ver também com a sua própria personalidade, né? Tem aqueles filhos que tem mais a ver com você, aqueles filhos que têm um caráter que é mais forte, uma personalidade que é mais forte. E então, claro, vai haver secretamente uma preferência. Mas o que a gente precisa saber é que, como pais, precisamos ter esse cuidado, essa sensibilidade. Porque veja que o tema aqui, né, o tema principal desse primeiro tópico, é justamente a falha no tratamento, né? A falha que os pais cometem, porque, claro, os pais não são perfeitos. Os filhos acham que os pais são perfeitos. E até porque acham que os pais são perfeitos, o que é que ocorre? Ocorre que o filho começa a se desvalorizar, a não se ver como uma pessoa que tem essa qualidade, não? Ou essa que inspira esse amor, porque claro, vai haver essa comparação da parte também da cabeça, da mente dos seus irmãos, né? Bom, se o meu pai ama mais a esse pela preferência, pelo cuidado, né, a maneira como trata, é óbvio, eu não tenho esse valor, né? Então esse filho que ainda está em fase de crescimento, né, e que claro, se a coisa não vai não desenrolar tão bem, o que vai acontecer? Esse filho vai se tornar adulto e vai sempre pensar, né? Eu não tenho o valor para que eu possa inspirar ou suscitar o amor dos meus pais, né? Ele então começa a se depreciar. Muita gente, por esse motivo, né, com insegurança, e então, muitas vezes, isso é levado para o matrimônio, né? Quando muitos casais, um ou outro ou ambos, tem essa inseguridade, né, essa insegurança, e aí acaba, né, criando e seguindo esse mesmo ritmo, né, como uma bola de neve, né, que vai, e então você segue nesse mesmo sentido, né, de que
que o outro prefere outra pessoa a ele, né? Porque se ele está num matrimônio, é claro que você já foi o escolhido. Não tem porquê você ficar com a inveja, com ciúme. Mas claro, é muita coisa que a pessoa, que esse casal, que essa pessoa traz da sua própria relação familiar. Então veja que o próprio matrimônio de Jacó, né, com Raquel e Leia, ou seja, já foi permeado de enganos, né? Já começou desde o início. Então a gente sabe na história que Jacó amava muito a Raquel, mas o seu pai, ou seja, já colocou para ele a primeira mulher, que era Leia, a irmã de Raquel. Então, ou seja, Raquel, ela já não tinha filhos, né? Era estéril. E nós, como vimos na lição passada, sabemos, né, que isso era algo muito grave. Mas, no entanto, né, Leia, ela já tinha, ela quando Raquel teve o primeiro filho, ela então já tinha seis filhos e uma filha. E então, quer dizer, Jacó ele já guardava isso no coração. Então, também esse pode ser um dos motivos pelo qual Jacó tinha essa preferência no seu coração. Porque José foi o 11º filho de Jacó com a esposa amada dele, né? Então, veja que havia essa preferência por muitos motivos que estavam aí, mas que Jacó não teve esse cuidado, né, de pensar que, claro, eu tenho que ter essa sensibilidade, porque eu não posso ter essa preferência, né, tão acentuadamente declarada, porque era justamente o que suscitava esse ciúme, essa inveja, né, por parte de todos os familiares e seus irmãos. E a gente sabe na história que José, né, havia uma profecia sobre a vida dele. Por isso que a gente vê aqui no tópico, né, que esse ciúme, ele deixa a pessoa cega, né, não consegue ver os desígnios de Deus. E José, claro, ainda muito imaturo, claro que deveria se sentir, né, especial, um pouco até com a atitude arrogante, né, por causa dessa preferência. E claro, Deus também acaba tratando José. Por quê? Porque essa profecia é algo que iria acontecer e às vezes a gente quer coisas de Deus, mas muitas vezes a gente não vê que a gente ainda não está preparado, né? Há um processo de preparação que às vezes é muito dolorosa. Por mais que José tivesse os seus sonhos, os seus irmãos ouviam, mas José tinha toda aquela fama, né, de porque era o preferido do papai. Então, claro, era o filho que estava observando as atitudes dos seus irmãos e correndo para contar ao seu pai. E isso tudo suscitava esse rancor, essa raiva, esse ciúme, né? E a gente vê também a questão da túnica. Por quê? Porque naquele tempo era muito comum que cada pessoa tivesse a sua túnica, né? A túnica ela servia para você se aquecer, servia para você se tivesse algum produto, né? Alguma compra, você guardava ali, né? Como se fosse um embrulho dentro nessa manta, nesse manto, né? Nessa roupa, nessa túnica, melhor dizendo. E também servia para você sentar-se. Então, quer dizer, era comum, mas era comum a túnica que tinha a manga curta e que ia até os joelhos. E era de uma cor, no máximo 2 cores. No entanto, a gente vê que Jacó, ele deu de presente ao seu filho. A Bíblia não diz que ele deu essa túnica para cada um dos seus filhos. Não. Ele escolheu José para entregar e presentear essa túnica. E como era essa túnica? Era manga comprida e ia até o tornozelo. E tinha várias cores. Então essa túnica era uma túnica especial. E veja que interessante, porque é como se já fizesse também parte de uma profecia. Certos acontecimentos, não é? Por quê? Porque depois ele seria o segundo homem mais importante do Egito. E aí por isso que eu te digo, se Deus dá uma palavra, confie, acredite, essa palavra vai se cumprir, por mais que a situação esteja negra, por mais que a situação seja difícil, porque ele foi para o Egito, né? E ele, do jeito que os sonhos dele aconteciam, foi justo o que ocorreu. Mas, claro, esse suscitar esse ciúme, essa inveja no coração dos seus irmãos, óbvio, né? Que fez com que algumas certas experiências José tivesse que
viver. E foi justamente essas atividades, essas experiências negativas que fizeram de José o que ele se tornou mais tarde. Ou seja, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que mesmo com as situações mais difíceis da nossa vida, Deus está nos ensinando. É como o apóstolo Paulo disse, né? Que Deus ele começou um processo na sua vida, né? Ele tem não é uma coisa que você já está pronto assim. Não, Deus começou uma obra e essa obra ela vai se aperfeiçoando ao longo do caminho. Então, fique tranquilo, porque às vezes a gente não enxerga coisas que não estão boas, né? Que não são boas, até para que a gente possa fazer a obra de Deus. Mas Deus, como um diamante, que ainda, né, o diamante ele não tem esse brilho que a gente conhece que é tão caro, né? O diamante original, ele é como uma pedra de carvão, né? E aí esse lapidar é que faz com que ele tenha esse brilho e tenha esse valor que ele tem. Inclusive, tem uma historinha que diz que um homem, ele, né, tinha uma terra e nessa terra ele encontrou uma pedra, os filhos brincando encontraram essa pedra e aí então, né, os filhos brincando com essa pedra para lá, para cá, para lá, para cá, é uma pedra, né? Ele não fazia ideia que essa pedra era um diamante, né? Até que chegou uma pessoa na sua casa e viu aquela pedra e disse: "Ai, que pedra! Essa pedra aqui não é uma pedra qualquer, hein?" E aí então foi quando esse homem que tinha esse conhecimento, né, levou para lapidar e ao final se descobriu que era um diamante. Então, o que eu quero dizer é que assim somos nós. Ao princípio, ou a princípio, como essa pedra bruta, né? E Deus nos conhece. Ele é esse especialista que sabe o valor que nós temos, tanto que entregou seu Filho Jesus Cristo, né? E por isso ele vai lapidando até que a gente tenha esse brilho, né? Essa luz do Senhor Jesus Cristo nas nossas próprias vidas. Então é assim que a gente tem que ver, ok? A nossa sinopse diz: Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Nosso segundo tópico diz que o ciúme como causa de conflitos. E aí nós temos esses três tópicos, né? Que é a túnica, é o símbolo do desprezo, ciúme, que é o agente do conflito familiar, e a extensão do ciúme. E aí o que a gente vê aqui, né? Como eu já falei, essa túnica era algo muito especial, né, de José para com seu filho. E claro, essa túnica foi que gerou todo esse conflito, né? Porque é como, sabe quando você tem um balde que está cheio, mas ainda não entornou, né? Aí vem aquela gotinha aí, né? A água vai e escorre pelo chão, né? Então é assim que acontece. E essa túnica, claro, né, foi o ápice, né? Foi o que colidiu e o que fez essa raiva, né? Esse ódio dos seus próprios irmãos, da sua própria família, gerar, o que gerou, né? A extensão foi justamente esse desejo da morte, né? Do seu próprio irmão. Mas graças a Deus, mais uma vez a gente lembra, né? Quem foi que impediu ali dos irmãos a morte de José? Rúben, né? O filho, o mais velho, o primeiro filho. E interessante é que até nisso, né? A gente vê, muitas vezes, eu não sei você, mas sabe quando você está numa situação que às vezes a gente não percebe, né? Mas uma situação mesmo de perigo, né? Que alguém intercede, alguém é por você. E aí esse livramento, né? José teve esse livramento. E eu te digo, é Deus agindo através de todas as coisas que acontecem em nossa vida para nos dar esse livramento. Como, outra vez te digo, o apóstolo Paulo disse, né? Que nós somos entregues ao matador, como se todos os dias a gente estivesse num perigo de vida. Mas a mão de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus, né, é quem nos livra. Claro que um dia a gente vai ter que partir, porque ninguém aqui, né, fisicamente é eterno. Nosso espírito sim, né? Por isso, novamente eu digo, né, a importância de você ter essa comunhão com o Senhor Jesus, tá buscando a santidade de vida, né? Essa santidade que faz com que você cada dia mais se pareça com o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, né? Então, a gente vê o cuidado de Deus em todas as coisas. Eu me lembro que um amigo meu, uma pessoa muito próxima, uma vez, né, estava num estacionamento e vieram os ladrões, né, o roubaram
e eram como 3 homens, né, e começaram a espancá-lo ao ponto dele ter passado vários meses mesmo no hospital e tinha que inclusive comer, né, ele não conseguia comer porque estava todo destruído essa parte, né, então alimento tinha que ser por canudo. E ele me disse, né, ele, né, cristão, estava um pouco, né, afastado, mas enfim ele disse, olha, eu só escutava um deles dizendo não mate, não mate, não mate, mas ele viu basicamente a morte assim de frente. Foi, né, quando ele me contou o testemunho dele, justamente isso. Ou seja, eu penso assim que, e você, creio que também você, né, que Deus, ele tem um plano na vida, né, nas nossas vidas, e Deus, ele vai nos guardando, nos livrando, e essa pessoa, esse meu amigo, né, ele pôde contar esse testemunho. Ou seja, Deus estava ali, né? Havia um anjo de Deus justamente colocando na boca daquele ladrão que era o mal, né, para que não matasse, que o deixasse. E assim foi, né? Então é assim que Deus faz com as nossas vidas e como fez aqui com a vida de José. Então veja que o ciúme, ele é justamente, né, a inveja é algo carnal, é algo sujo, é como se você tivesse um copo, sabe, de algo limpo, de algo puro, que você inclusive, né, se você for professor, você pode ter esse copo, né, puro, algo que você, né, pode tomar, inclusive você pode fazer isso aí, e nesse mesmo momento você ter algo que não seja tão bom, ou talvez um detergente, algo assim, sabe, que você pode colocar umas gotinhas aí, e então você vai dizer aqui algo que faça uma diferença, né, pessoal? Para depois você não esquecer e tomar água com água sanitária, por exemplo, que é branca igual a água, não. Algo que veja que algo ali aconteceu, né? Por quê? Porque é algo ruim, é algo que suja qualquer experiência, qualquer relação, não é? É algo que é maldoso, algo que não presta, né? É algo monstruoso, digamos assim, né? Porque é algo que realmente vem para destruir. O ciúme vem para destruir qualquer relacionamento, a ponto de que mesmo que não chegue a esse ápice, né, da morte, inclusive você pode até também, né, pensar em relacionamentos que a gente vê na televisão, infelizmente, né? Tantas violências, né? Violências verbais, violências físicas e muitas vezes chega ao ponto, né, de uma morte, que é algo muito triste. Eu não sei se você já viu, se você já viveu algo assim desse ciúme, se você já foi, sabe, esse tipo de pessoa que está envolvida, né, num grupo ou com alguém, né, que existe esse tipo de sentimento, dessa emoção que é humana e é maligna, né? E você sabe muito bem como às vezes as coisas são, né? Totalmente destruídas, devastadas, né? A ponto de esse sentimento levar a separações, né? A divórcios e algo pior, né? Então todos sofrem, não só no matrimônio, mas também no seu trabalho, com amizades, né? Eu acredito que se você, como professor, se você for professor e estiver vendo e você colocar e pedir para que eles testemunhem algo assim, com certeza você vai escutar, né, alguns tipos de relacionamentos, né? Não posso negar que eu também já vivi isso, né? E com pessoas assim que eu tinha maior admiração, né, o maior carinho, e dessa pessoa ter ciúme de mim, né, no ministério, e acabar que por esse ciúme, por essa inveja, e mesmo que você esteja com seu coração puro a ponto de você querer ajudar, de você querer somar, porque nós somos uma equipe, né? Então essa pessoa não conseguir aceitar esse tipo de, né? Porque o que acontece? O ciúme, né? Quando você é o produto dele, né? Quando você é a pessoa, né? Que suscita esse ciúme, então, ou seja, a outra pessoa já está, né? Então ela é como se fosse um sentimento egoísta, sabe? Porque antes estava todo o foco nela, né? A luz estava sobre ela. Então, chega outra pessoa e você vê que a luz ela vai para outra, então você não aceita, né? Por quê? Porque ela não consegue ver que a luz pode estar sobre dois ou sobre o grupo, né? É como se ela visse de uma certa forma que a luz que havia, que era só dela, de repente ela fica na sombra. Mas isso é um produto da sua mente. Porque a ideia do reino de Deus é que é para todos, né? Deus,
quando a gente vê o amor, a bondade de Deus, a gente vê que Jesus disse, olha, o sol se levanta para todos, né? A chuva, quando vem, vem para todos. A noite e o dia é para todos. Por mais que uma pessoa tenha atitudes horríveis, né? Pecaminosas, atitudes que a gente realmente às vezes tem vontade, né? Né? Mas Deus não é assim, né? Deus no tempo certo, porque a palavra diz, né? O Senhor ele vai julgar, Deus é o juiz, mas Deus, o sol se levanta para todos. Então, por que eu tenho que aceitar o ciúme? E veja, aceitar o ciúme, por que eu digo isso? Porque muitas vezes é algo que pode bater no meu coração, mas eu tenho que ter a sabedoria para dizer dentro do meu coração, na minha mente, dizer, eu não vou aceitar isso. Eu vou tentar buscar um sentimento para reverter esse sentimento, essa emoção que vem sobre mim, né? Eu tenho que pensar coisas que não façam com que isso, sabe, exploda dentro de mim e chegue a um cume, né, de algo, ou um ápice de algo que venha a destruir. Né? Assim que a gente precisa trabalhar. E a palavra de Deus, né? Paulo, outra vez, né? Ele diz que tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, ou seja, que seja isso que esteja no nosso coração, que esteja na nossa mente. O que eu estou dizendo a você, se caso você seja uma pessoa, porque se você é humano, óbvio que em algum momento, em alguma situação não idêntica, que as pessoas não são todas iguais, mas que nós precisamos trabalhar com a questão do ciúme, ok? A gente já sabe que a extensão do ciúme, né, é algo totalmente prejudicial, não a essas pessoas, como também a todos, né, que são envolvidos. E aí a gente para pensar, por exemplo, num matrimônio, né, num casal, que acaba que os filhos também sofrem, né, por esse ciúme, por essas emoções dentro de um casamento. E aí quando a gente fala, né, por exemplo, de relacionamentos, né, de amigos, entre amigos, então a gente vê quando muitas vezes nos grupos a gente vê a fofoca, né, a gente vê a calúnia, a gente vê pessoas que levantam para falar coisas que não são verdadeiras, que não é a verdade. Muitas vezes por trás disso, né, a extensão, a atitude tão maléfica, né? Veja que muitas vezes o ciúme é o que gera muita fofoca dentro de muitos grupos. Só que ela está como camuflada, né? A pessoa, ela não quer demonstrar. Por quê? Porque o ciúme é como se fosse, quando eu digo que eu tenho ciúme, que eu sou ciumenta, o ciumento é como se eu tivesse, né, me rebaixando, né, me diminuindo. Então acaba que por trás do ciúme, sabe, uma máscara de ciúme, de inveja, você acaba fazendo, né, tendo atitudes que seria justamente essa extensão. Algo que uma coisa gerou outra, né? Então, é algo que a gente precisa ter o cuidado, né? Inclusive tem uma historinha que é justamente, né, da fofoca, né? Que dentro da fofoca pode estar o ciúme e a inveja. E a fofoca é justamente a calúnia, ou algo que você inventa sobre alguém. É como, por exemplo, né, você ter... Pense aí num travesseiro cheio de penas, né? De plumas. E aí você... Pensa em você chegando numa janela e jogando, né? Abrindo ali aquele travesseiro e jogando todas as plumas pela janela. E aí, se você quer novamente colher, né? Recolher, né? Sair e pegar cada uma dessas peninhas que saíram voando por aí, você vai conseguir? Você não vai conseguir. E assim é o que acontece muitas vezes com o nosso ciúme, a nossa inveja, que suscita fofoca e calúnias e tudo mais, e depois você destrói a vida daquela pessoa e não tem mais quem faça para acertar, né? Por exemplo, agora mesmo aqui, eu vi a história, né, de uma mãe, amiga minha, que disse que, infelizmente, né, dentro da igreja, alguém inventou coisas ruins a respeito dela. Ou seja, essa filha, que já é uma mulher casada e tudo, ela não consegue mais voltar à igreja, né? Porque ela sabe que essa pessoa espalhou para toda a igreja algo que não era verdadeiro, que não é. E aí, quer dizer, é uma pessoa que foi prejudicada. Veja a extensão
né, do que estava por trás dessa atitude dessa pessoa, que é, infelizmente, uma pessoa que inclusive tem até não é uma pessoa simplesmente que está sentada no banco, entende? É uma pessoa que tem uma atitude de, como eu poderia dizer, tem uma liderança na igreja, sabe? Então, não é uma pessoa que tem maturidade para trabalhar essa questão do ciúme, ou da inveja, ou de sentimentos malignos dentro do seu coração. E a gente precisa pensar que muitas vezes uma atitudezinha assim pode destruir, né, vidas e afastar, inclusive, porque, claro, não é que você tem que se afastar de Deus, porque Deus não é o problema. O problema é a pessoa, mas muitas vezes as pessoas que estão envolvidas e que têm e que sentem essa dor no coração não conseguem dissociar, né, o ser humano pecaminoso da santidade de Deus. E aí acaba que, por causa de ela acaba se justificando e se afastando de Deus e da pessoa e vive a sua vida solitária. E é o que justamente a gente precisa lutar, né? Quando Jesus ele fala que nós precisamos ser um, como ele é um com o Pai. Então é isso que tem que ter na nossa mente, né? E aí, pessoal, a gente vai para a nossa sinopse que diz: na família de Jacó podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e quando cultivada prejudica muito os relacionamentos humanos. E por terceiro, né, e último tema é os males do ciúme. E aí a gente tem os três subtemas que é, né, o ciúme pode causar tragédias familiares, o ciúme entre os santos de Deus e vencendo o ciúme, né? Então aqui a gente vê, né, que não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam a outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. E assim a gente vê também, infelizmente, e eu não gosto de forma nenhuma, sabe? E a gente observa isso, quando um pastor, né, quando um líder, ele se destaca. Bom, infelizmente o que acontece é que tem muitos pastores, vamos dizer assim, que são pastores só de boca, né? São pastores só de título. Mas, graças a Deus, há pastores que são pastores de vida, pastores que estudam, que se dedicam, que buscam o conhecimento da palavra, que não são preguiçosos para estudar, porque essa é a verdade. A gente vê em cada esquina uma pessoa se intitulando pastor. É o pastor e a pastora, né? A esposa. E aí você procura saber, essa pessoa nunca esteve num seminário, essa pessoa simplesmente, de uma forma prepotente e arrogante, se diz pastor e não é por aí. Né? Como o próprio apóstolo Paulo mais uma vez dizia, né? Porque se uma pessoa quer ser pastor, né? Leia a carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Timóteo era um pastor jovem e Paulo, ele ensina justamente as atitudes que precisa ter, né, um pastor, e principalmente o conhecimento da palavra. Mas eu digo isso porque é a realidade, sabe? Tem muita gente que você vai, se diz pastor, você vai conversar e não sabe nada, sabe? E não tem nenhum respaldo bíblico. E aí, é claro, né, vai suscitar nessas pessoas o ciúme, a inveja sobre aqueles que sim são pessoas dedicadas, são pessoas que estudam, que buscam, né, são pessoas que estão ali debruçados na palavra de Deus, que faz justamente cumpre aquilo que a palavra ensina. Porque, veja, não são todas as pessoas que foram chamadas para serem pastor. Quando a gente fala dos dons, né, então a gente precisa ver essa questão. Cada pessoa tem o seu dom, tem o seu chamado, mas tem muitos que porque você está em uma situação de, como poderia dizer, no palco, né? Quando você está com o holofote aí, né? As pessoas elas têm esse desejo do brilho, mas muitas vezes não sabe que o teu brilho, né? Tá com o holofote sobre elas. Claro, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso, e a gente não está pronto, né? Como eu falei a princípio, nós estamos num processo. Então muita gente quer comer o doce,
né? Mas não quer passar pelo processo de como esse doce foi feito, né? Como esse alimento foi feito, né? E aí é isso que a gente tem que saber, que tudo é um processo na nossa vida. Então, claro, eu vejo pastores falando de outros pastores. Inclusive, eu vou colocar aqui uma dinâmica, ela não está feita ainda, mas é justamente sobre pessoas que estão só, sabe, observando a vida dos outros, a atitude dos outros, o brilho dos outros, quando deveria olhar sua própria vida. Né? Então aguarde, se você chegou até aqui e quer essa dinâmica assim para ontem, deixa aqui nos comentários, porque eu vou trazer, tá? Então pronto, pessoal, isso acontecia com Jesus, né? Quando a gente vê que os fariseus, claro, e todos os religiosos daquela época estavam morrendo de inveja e de ciúme do Senhor Jesus Cristo. E assim é, muitas vezes, no nosso próprio meio. Infelizmente, essa é a verdade. Que é justamente aqui, olha, o segundo ponto, que é o ciúme entre os santos de Deus, né? Se, de maneira geral, o ciúme obsessivo surge de parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas, né? Aqui tem um versículo, né, em Gálatas 5:25, que diz: não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Veja que é justamente, né, a palavra nos ensinando que essa luta interior que a gente tem que ter para banir esse tipo, né, de emoção que se levanta e que a gente sabe que é carnal. E a gente precisa trabalhar contra ela. E por último, pessoal, diz aqui, né, vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Está lá em Filipenses 4:8, que eu já até comentei com você. O que pensamos e o que está em nosso coração determina as nossas ações. Está lá em Provérbios 4:23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral que, com base na palavra, o aconselhará com sabedoria. E, finalmente, considere com muita atenção que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor, né? Que o amor, ele suporta tudo, né? Ele é paciente. Então, o que a gente vê é justamente, seja em qualquer relacionamento, se o ciúme ele está presente, é porque nós não estamos amando, né? Porque quando você ama, e aí eu preciso primeiro amar a Deus, porque se eu não amo a Deus, como é que eu vou amar, né, o meu próximo? Eu tenho que ter um amor vertical e um amor horizontal. Eu não posso amar a Deus e não amar ao meu irmão, amar ao meu próximo, né? Tem que ser, né, como Jesus disse, olha, de todos os mandamentos existem dois, né? Só é amar a Deus e amar o próximo. Então é isso que a gente tem que parar. Então é isso que a gente precisa parar e pensar e refletir, né? Por que essas emoções estão no meu coração, na minha mente? Tem algo errado aí. Eu preciso buscar na palavra, eu preciso buscar em oração, eu preciso combater, porque eu tenho a sabedoria de Deus dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, e não é permitido, né, eu deixar com que isso se avolume dentro de mim e acabe, né, fazendo um estrago tal, não só na minha vida, mas no corpo de Cristo e nos meus relacionamentos, né? É assim que a gente precisa pensar. E aí, pessoal, a gente vai para nossa última sinopse, que diz: o ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas no casamento. Ele mina também as relações de amigos e irmãos. E a nossa conclusão: o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes, está lá em Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas proveniente dos vícios da alma. Amém? Bem, pessoal, chegamos até aqui, né, ao finalzinho. Eu espero que você esteja aí até esse momento. Eu espero que você tenha curtido essa lição. Não esquece, dá uma paradinha aí para você ver as dicas que eu deixo aqui para os professores, ok? E durante o decorrer da aula eu também dei algumas
ideias aí para vocês desenvolver, tá certo? Então, um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye!